A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Hoje, dando continuidade à nossa série de estudos sobre batalha espiritual, quero trazer aqui uma palavra em Lucas, capítulo 13. Vamos ler aqui alguns versículos, entre o 10 e o 12. Você gostando do vídeo, dá um like no vídeo, assim você vai fortalecer o canal. E essa palavra edificando a sua vida, compartilha no WhatsApp, compartilha no Facebook, para que mais pessoas sejam edificadas também. Amém? Bom, Lucas 13, 10 diz assim: E ensinava no sábado numa das sinagogas, e estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Ela andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a a si e lhe disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Então ele pôs as mãos sobre ela e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Glórias a Deus. Amados, como que a gente faz, como que alguém pode fazer para se libertar de uma opressão maligna? Tá? Como que você, de repente, alguém que está nos ouvindo agora, esteja numa situação semelhante, como que você faz para se libertar da opressão maligna? Bom, nesse texto nós encontramos a resposta. Vamos meditar um pouquinho aqui? Jesus ele estava ensinando no sábado na sinagoga, tá? E estava ali ouvindo a palavra que esse Jesus estava ensinando. O que as pessoas estavam fazendo? Escutando. Então essa mulher estava lá ouvindo a palavra do Senhor Jesus. Tá? E o texto diz que nessa mulher, na vida dela, tinha um espírito de enfermidade. E é interessante que no Evangelho de Lucas, o Lucas ele é um médico que escreveu esse Evangelho, e ele sendo um homem da ciência, um homem da medicina, ele diz que na vida dela não tinha apenas uma enfermidade, na vida dela tinha um espírito de enfermidade, ou seja, um espírito maligno foi quem causava essa enfermidade na vida dela. Você percebe então que esse espírito maligno, a função dele é simplesmente manter, colocar e manter essa enfermidade na vida da pessoa. Tá? Interessante que Lucas, sendo médico, ele disse assim: não podia de modo algum endireitar-se. O que significa que uma enfermidade que é colocada por um espírito maligno, ela não sai por meios tradicionais. Ou seja, remédio não vai resolver, tratamento não vai resolver. Veja que é uma mulher que vivia encurvada, não havia nenhum tipo de exercício ou ginástica que pudesse ajudá-la a ir tratando e resolvendo essa situação. Porque não era um problema apenas físico, era um problema cuja origem estava no mundo espiritual. Um espírito maligno está ali oprimindo essa mulher com uma enfermidade. E um problema espiritual se resolve com uma solução espiritual e não física ou material. Então, esse espírito, a única função dele é manter essa mulher doente, essa mulher enferma. Então não havia nada que ela pudesse fazer. O texto diz: não podia de modo algum endireitar-se. Então isso significa que de várias formas ela tentou, talvez os familiares, talvez alguém tentando ajudar, tentaram solucionar, ajudar ela a tratar aquela situação, mas de modo algum conseguiram. Não podia de modo algum endireitar-se. Tá? E existem, claro, várias formas do inimigo oprimir uma pessoa. Tá? Uma delas é com enfermidades, que é o caso dessa mulher aqui, e quem sabe seja o caso de alguém que está nos assistindo. É uma enfermidade que está na sua vida, mas que não é física, é uma enfermidade espiritual. E é muito importante entender que existe os dois lados. Existe doença que é normal. Por exemplo, você sai na chuva, você fica sem blusa no frio, você vai ficar doente. Ou então você come muito açúcar ou muito sal, vai descontrolar a sua pressão, você vai ficar diabético. Tá? Isso é normal. Existem formas de você ficar doente normalmente, sem nenhuma intervenção espiritual, sem nenhuma intervenção de nenhum espírito maligno. Veja que
quando fala da mulher do fluxo de sangue, por exemplo, Jesus disse ser curada, né? Ser curada. Então, ela era apenas uma enfermidade e ela foi curada daquela enfermidade. Não tratava-se de um espírito maligno na vida dela, de maneira nenhuma. Tá? Mas nesse caso aqui, se trata de um espírito maligno. Então, é muito importante. Por exemplo, tem enfermidades que são gravíssimas, mas você pega elas normalmente por causa do que você está fazendo, a forma como você está vivendo. Né? Uma pessoa que vive na prostituição, por exemplo, ela vai pegar uma DST, ela vai pegar alguma coisa grave, e isso não quer dizer que foi um demônio que colocou, foi ela que buscou isso para si. Só que, por outro lado, também existe essa situação, onde é o inimigo que coloca uma enfermidade na vida da pessoa. Agora, uma pergunta importante. É possível um cristão verdadeiro ser acometido por uma enfermidade dessa forma? É possível que o inimigo coloque uma enfermidade na vida de um crente verdadeiro? Bom, a Bíblia ela nos mostra que sim. Tá? Ela nos mostra que sim. Porque o cristão, ele não é... Ele sozinho é uma pessoa normal. Então, quem sou eu, né? Um homem normal contra os espíritos malignos? Eu não sou ninguém, certo? A força do cristão está em Deus, no fato de Deus ser na vida dele. Então, se Deus permitir, isso pode acontecer com um cristão. Por exemplo, o caso de Jó. Lá em Jó, no capítulo 1, no verso 8, o próprio Deus está dizendo e falando, ninguém há na terra como Jó, né? Um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, no tempo em que Jó viveu, em toda a terra não existia ninguém melhor do que ele aos olhos de Deus. E mesmo assim, Deus permitiu que o inimigo colocasse uma enfermidade na vida de Jó. Você pode ver isso em Jó, capítulo 2, no verso 7. E o inimigo não teve dó, colocou uma enfermidade para acabar de vez. É uma enfermidade terrível, violenta sobre a vida de Jó. Então isso nos mostra que sim, que se Deus permitir, o inimigo pode colocar enfermidade na vida de um cristão, mas ele não pode, né, colocar um espírito maligno na vida de um cristão, que nenhum espírito maligno havia em Jó, tá? Então você percebe aí que a conclusão é que no caso de um cristão verdadeiro como Jó, porque hoje tem muito crente falso, né, que de crente só tem um nome, e a gente sabe que Deus, ele conhece cada um por dentro. Então, no caso de um cristão verdadeiro, como Jó, está tudo no controle de Deus. Pode acontecer, mas dentro do controle de Deus. Deus sabe o que está fazendo e ele não nos tenta, não nos deixa passar coisas que nós não podemos suportar. Glória a Deus por isso. Tá? Mas e no caso de alguém que não tem Jesus? E no caso de alguém que não serve a Deus? O que acontece com essa pessoa? Bom, o apóstolo Paulo ele nos dá uma resposta aqui em 2 Timóteo, no capítulo 2. Tá? Porque sempre tem aquelas pessoas que não servem a Deus e que acham que todo mundo é filho de Deus, né? Não, somos todos filhos de Deus. E não é, querido, não é. Lá em João, no capítulo 1, no verso 11, está dizendo que só os que receberam a Jesus, né? No verso 12, perdão, João 1, 12... Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quer dizer que eles não eram. Ou seja, enquanto você não recebe a Cristo e não crê no nome de Cristo, você não é filho de Deus. E quando a Bíblia fala de crer no nome de Cristo, é crer na sua palavra e obedecer o que ele manda, o que ele fala, viver pela palavra do Senhor, tá? Não é simplesmente declarar que crê da boca para fora. Mas voltando à nossa questão, uma pessoa que não tem Jesus, não é crente, não tem a bênção de Abraão sobre si, não tem a proteção de Deus sobre si, o que acontece no caso dela, de ser oprimida por um espírito maligno? Bom, 2 Timóteo 2, versos 25 e 26. Paulo está falando com Timóteo dizendo assim, corrige com mansidão os que resistem. Os que resistem o quê? Resistem à obediência à palavra de Deus. Aquela pessoa que está ali na igreja de Timóteo, mas não obedece à palavra, não obedece à doutrina. Ele fica resistindo, entendeu? Aí Timóteo fala, corrige com mansidão
os que resistem na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Olha o 26. E que se desprendam, quer dizer que eles estão presos. Se desprendam dos laços do diabo. Então a pessoa que não se deixa levar pela palavra de Deus, a pessoa que não aceita Cristo, que não aceita a sua palavra, que não obedece a sua palavra, essa pessoa está presa nos laços do diabo. Está presa. E diz assim, por quem haviam sido presos para cumprirem a vontade de Deus. Ó, que se desprendam dos laços do diabo por quem haviam sido presos. Então Paulo está dizendo, não desiste dessas pessoas, continua corrigindo com mansidão, né, a fim, na esperança, na expectativa de que Deus liberte, de que Deus salve essas almas, essas vidas, que eles venham ao conhecimento da verdade. Então você que de repente está me assistindo, mas está com a vida toda bagunçada diante de Deus, ainda não aceitou a Cristo como Salvador de verdade no coração, entendeu? Talvez você já até foi lá na igreja várias vezes, levantou a mão, foi lá na frente, recebeu a oração e ouviu toda aquela cerimônia, mas continua vivendo como você quer e não como Deus quer. Continua vivendo como o diabo gosta e não como Deus gosta. Você não é cristão, filho. Você pode falar para mim o que você quiser. Você pode enganar todos os homens da terra, mas a Deus você não engana. O comportamento de quem se converteu de verdade muda porque você quer mudar. Você quer mudar por amor a Deus, em reflexo ao amor dele por você. Você percebe o quanto Deus te ama e você passa a ficar tão cheio desse amor que você começa a colocar esse amor para fora. Você começa, é como um espelho, né? Você começa a refletir esse amor de tanto amor que você recebe. Se você colocar uma luz bem fraquinha e apontar para um espelho, ele não reflete. Sabia? Então, quanto mais forte a luz, mais forte é o reflexo. Mais forte é o raio que o reflexo vai produzir, que o espelho vai produzir. Então, da mesma forma, quanto mais eu sinto o amor de Deus na minha vida, mais eu vou demonstrar esse amor para com o meu próximo, né, e para comigo, mudando a minha forma de viver. Tá? Então, hoje nós estamos vivendo um tempo onde muita gente quer se libertar, mas não quer o libertador. Quer ser liberto dos seus problemas que são causados porque o inimigo está te oprimindo, mas você não quer Jesus, não quer aceitar Jesus. Então não tem como você se libertar. Tá? Mas voltando à questão principal do nosso vídeo, né? Como se libertar de opressão maligna? É muito simples, tem um passo a passo acontecendo nesse texto que nós lemos aqui em Lucas capítulo 13. Olha só. No verso 10 e 11, você percebe que primeiro ela estava na presença de Deus, porque Jesus é Deus, certo? Ouvindo a palavra. Ela estava ouvindo a palavra do Senhor. E o que prova que ela estava ouvindo o ensinamento de Jesus, porque no 10 diz que Jesus estava ensinando. Tá? E aí no 11 fala dessa mulher. O que prova que ela estava ouvindo é que quando Jesus chamou, ela ouviu, ela estava atenta, ela não estava desapercebida. Sabe aquela pessoa que às vezes o pastor fala, amém, você concorda? E a pessoa, o quê? Concorda com o quê? Quando? Onde? Não tá na igreja, mas tá com a mente no mundo da lua, né? Não presta atenção em nada. Então ela estava ouvindo atentamente a palavra do Senhor. Olha o primeiro passo, tá? Ouvir a palavra do Senhor, estar aonde o Senhor está, ouvindo a palavra dele, tá? Então ela estava na sinagoga, para onde você vai para a igreja, ouvir a palavra do Senhor. Segundo passo, atender o chamado do Senhor Jesus e se aproximar dele. E isso, espiritualmente falando, é você atender o chamado de Cristo. Cristo está te chamando porque Ele quer te salvar. Você atender esse chamado e começar a se aproximar mais de Jesus, a aprender mais de Jesus, para você começar a andar com Jesus. O terceiro passo, crer no poder da palavra de Deus. Por quê? Porque é a palavra que liberta. Vejam que primeiro Jesus fala com ela. Olha o verso 12. Vendo a Jesus, chamou-a a si e lhe disse. Primeiro vem a palavra de Deus. Ó, mulher, estás livre da tua enfermidade. E Jesus fala, lança uma palavra, não dizendo que ela vai ser liberta, mas que ela já está liberta. Uma palavra que demonstra já a libertação. Essa libertação aconteceu pela palavra de Cristo. E aí quando Cristo toca nela, ela se endireita. Tá? Mas é importante perceber que a libertação vem pela palavra de Deus. E tem várias referências que a gente poderia citar para falar isso. Só que eu acho que o vídeo está ficando grande, então
vou citar apenas uma que é a principal. Tá? João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glórias a Deus. E a verdade é Cristo, a verdade é a palavra do Senhor. Pois bem, então quer se libertar? Esse é o passo a passo. Estar na presença de Deus, ouvindo a sua palavra como essa mulher estava. E aí você atende o chamado do Senhor Jesus e crê no poder da palavra dele, o poder que a palavra tem para libertar. No verso 13 diz assim: então ele pôs as mãos sobre ela, né, e logo se endireitou. Esse é o próximo passo. Tá? Quando Jesus coloca a mão sobre ela, né, isso a palavra quer dizer para nós hoje, nos dias de hoje, que você tem que deixar Jesus controlar a sua vida. Tá? Entregar a sua vida ao Senhor, deixando Ele... Como que eu faço isso? Pela palavra de Deus. A Bíblia traz orientação para tudo. A Bíblia tem resposta para tudo. Então, para mim saber das coisas, eu preciso estudar a Bíblia? Com certeza. Porque você acha que a gente vai à igreja o tempo todo? É para estudar, é para conhecer mais, é para saber o que Deus tem para as nossas vidas. Para saber e conhecer a vontade do Senhor e andar conforme a vontade do Senhor Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele pôs a mão sobre ela e ela se endireitou. Então deixa Jesus controlar a sua vida, que você vai ser liberto. Tá? Esse é o processo simples para você ser liberto. É a palavra de Deus que liberta. Não adianta, por exemplo, você ir lá e expulsar o demônio de alguém que não quer Jesus. Porque essa pessoa, obrigado por ter tirado o demônio, agora eu vou ver minha vida em paz. Não vai conseguir, sem Jesus não consegue. Porque aquele demônio que saiu, ele volta com outros 7 espíritos e aí bagunça mais as coisas. Tá? E é a Bíblia que diz isso, Lucas 11:26. Olha o que Jesus ele fala, o próprio Jesus está dizendo, né? Vamos ler do 24, né? Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares secos, buscando repouso e não acha. Então diz, tornarei para minha casa de onde saí. Chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Então Jesus está dizendo que o demônio sai. Ele não acha lugar para ficar, ele volta. Quando ele volta e ele vê que a casa está varrida e adornada, sabe o que é adornada? É enfeitada, decorada. Então, quando ele vê que a casa está bonitinha, ele fica com raiva, porque ele quer a casa bagunçada. A casa aqui, no caso, é a vida da pessoa. Ele quer tudo bagunçado. Então, de raiva, ele traz outros 7 espíritos para fazer uma bagunça maior ainda. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Então, você quer se libertar de opressão maligna? Vá a Jesus, vá a Cristo. Estando na presença de Deus, a libertação vai acontecendo naturalmente pela palavra do Senhor. Quanto mais palavra de Deus na sua vida, menos do inimigo na sua vida. Glórias a Deus. E a libertação é completa, estando na presença de Deus. E você que já é cristão de verdade, fique em paz, porque no nosso caso, tudo está dentro do controle de Deus. Deus está controlando. Você não entregou sua vida para Cristo? Ele está controlando a sua vida, Ele está guiando os seus passos e pode ter certeza, se a luta está sendo grande, maior será a vitória que está chegando aí. Amém? Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe sua vida, sua família e o seu ministério em nome de Jesus. Querendo aprender mais? Vem estudar com a gente. Acesse clubedepregadores.com.br. Que Deus te abençoe.